Olá pessoal, chegamos ao módulo Estratégia Empresarial. Eu reputo que esse seja o módulo mais importante dos processos de administração, porque ele é o ponto de partida. Sem que haja uma estratégia adequadamente formulada, os outros processos, organização, direção e controle, são simplesmente impossíveis de acontecerem, porque a estrutura é o meio através do qual se executa a estratégia. Ou seja, sem estrutura, sem estratégia formulada, não é possível organizar adequadamente a estrutura. A liderança ela é feita para motivar as pessoas para alcançar resultados. Esses resultados estão estabelecidos na estratégia. E o controle é feito fundamentalmente comparando o previsto com o realizado. O previsto também é estabelecido na estratégia. Ou seja, se nós errarmos na estratégia, nós erramos nos outros processos de administração. Esse módulo eu procurei dividi-lo em 6 partes para facilitar o aprendizado de vocês e também para que as audioaulas não ficassem muito longas. Então, na primeira audioaula, eu vou discutir direcionamento estratégico, isso aqui envolvendo um conjunto de diretrizes por meio da qual se orienta o processo de formulação da estratégia empresarial, a missão, a visão e os valores organizacionais. Depois, no bloco 2, ou na audioaula 2, análise dos ambientes interno e externo. Essa análise ela é mais conhecida como matriz SWOT. Depois, na audioaula 3, análise de portfólio, ela é mais conhecida como matriz BCG, e junto com a análise da matriz BCG, a gente vai ver também a formulação de estratégias corporativas, estratégias formuladas no topo das organizações, em que se pensa a organização como um todo. Depois, no bloco 4, estratégias das unidades de negócios. Aqui nós vamos incluir também 2 tópicos básicos: análise da indústria, ou também chamada matriz de 5 forças de Michael Porter, e as estratégias competitivas genéricas, também conhecidas como estratégias genéricas de Michael Porter. Depois, o bloco 5, nós vamos entender como é que ocorre o desdobramento das estratégias competitivas através das unidades funcionais da organização. O bloco 6, nós vamos apresentar as estratégias de internacionalização e, finalmente, alguns fatores críticos que as empresas devem levar em conta ao executar a estratégia. Bom, o que é administração estratégica? Nós chamamos de administração estratégica o processo por meio do qual a empresa lida com a competição. Fundamentalmente, o objetivo da estratégia é permitir que a empresa funcione com uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus competidores. Então, isso envolve, evidentemente, as empresas analisarem os seus ambientes interno e externos. Você analisa o ambiente interno buscando identificar pontos fortes e pontos fracos, e analisa o ambiente externo em busca da identificação de oportunidades que podem estar surgindo nesse ambiente externo e também em busca de identificar ameaças que precisem ser contornadas ou evitadas. A partir dessas análises, a empresa estabelece a direção a ser seguida, o direcionamento estratégico. O objetivo da estratégia, portanto, é identificar oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos, e a partir daí criar uma vantagem em relação aos seus competidores diretos. Como é que a empresa faz isso? Primeiro, focalizar no seu cliente, fazer-se conhecer pelo seu cliente e fazer-se conhecida pelo seu cliente. Conhecer as necessidades desse cliente e fazer com que esse cliente conheça o que a empresa oferece e como o que ela oferece diferencia-se dos outros produtos ou serviços que estão disponíveis no mercado.
A estratégia visa permitir à empresa explorar a sua competência central. O que é a competência central de uma empresa? É aquilo que ela faz de melhor, aquilo que é a principal produto ou serviço que essa empresa explora. Se estivéssemos falando da FECAP, por exemplo, a nossa competência central, ou as nossas competências centrais, são o ensino, a pesquisa e a extensão. Tudo mais ela pode, inclusive, terceirizar, porque não é o core do nosso negócio. A estratégia visa criar sinergia entre as áreas, para que essas áreas alinhadas eliminem os atritos, funcionem da maneira mais harmônica possível. A gente costuma dizer que há sinergia quando duas áreas funcionando de forma alinhadas, elas produzam mais funcionando em conjunto que elas produziriam se estivessem funcionando separadamente. E o objetivo da estratégia é criar valor que seja percebido pelo cliente e, por isso, essas 4 variáveis conjuntamente vão criar vantagem competitiva ou vão permitir à empresa funcionar com um nível de competência superior aos dos seus competidores. Quando falamos de estratégia, nós falamos de estratégia em 3 níveis básicos. Primeiro, estratégias corporativas, em que você pensa na organização como um todo, em que você analisa a organização como um todo, em que a pergunta a ser respondida é qual é o nosso negócio, referindo-se ao conjunto de negócios que uma dada organização atua. E aqui as decisões a serem tomadas diz respeito a em que negócios atuar, em que negócios desinvestir. Né? Se vai liquidar alguma unidade de negócio, se vai adquirir uma nova unidade de negócios, se vai desinvestir, fechar ou adquirir novos negócios. No segundo nível, as estratégias competitivas, ou aqui responder a pergunta como vamos competir em cada mercado. Vamos oferecer produtos, por exemplo, que sejam atrativos pelo alto índice de diferenciação, que sejam percebidos como únicos no mercado e, portanto, eles sejam atraídos pela sofisticação e o cliente aceite como legítimo pagar um preço prêmio por ele, ou vamos oferecer um produto padronizado, de boa qualidade técnica, mas que procura chegar no mercado com uma vantagem competitiva em termos de preço mais favorável para o consumidor final. E falamos, enfim, de estratégias funcionais, ou a maneira pela qual a estratégia da empresa é desdobrada nos diversos departamentos que compõem uma organização. Ou seja, a estratégia competitiva ela vai se tornar uma estratégia de marketing, uma estratégia de recursos humanos, uma estratégia de produção para o caso de uma empresa de manufatura, né, uma estratégia financeira e assim por diante. Chamamos de administração estratégica o processo que envolve o planejamento da estratégia, a execução e o controle. Começa com o direcionamento estratégico, formado aí pela missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos. Para uma organização completamente nova que está surgindo, uma startup, evidentemente que essa missão, visão, eles serão construídos a partir do zero. Para a maioria das organizações, essa missão, visão, valores, objetivo estratégico, eles já existem, ou seja, a organização ela tem uma história, no caso da FECAP, por exemplo, de mais de 100 anos, e essa história, evidentemente, influencia a organização. Isso tudo vai ajudar a compor aquilo que será também a estratégia futura da empresa. Então, faz-se uma análise do ambiente externo, em busca de oportunidades que estão surgindo e ameaças que também estão surgindo nesse ambiente, oportunidades que podem ser aproveitadas para o lançamento de novos produtos e serviços, ameaças que devem ser identificadas previamente para que possam ser contornadas. Analisa-se o ambiente interno em busca da identificação de pontos fortes a serem explorados e também de pontos fracos a serem superados.
Em seguida, estabelece-se a estratégia corporativa, ou seja, analisa a organização como um todo. Em seguida, analisa-se as diversas unidades de negócio, estabelece-se a estratégia competitiva, ou o modo como cada unidade de negócio vai competir nos seus respectivos mercados. E, finalmente, a estratégia funcional, que corresponde, como disse nas telas anteriores, ao desdobramento da estratégia competitiva nas diversas áreas funcionais da organização. Finalmente, execução e controle, e aí identificar o estilo de liderança adequado, fazer os ajustes necessários na cultura organizacional, fazer as modificações ou os ajustes necessários também na estrutura organizacional, adotar as práticas adequadas de recursos humanos ou de gestão de pessoas, os controles que permitam avaliar o quanto estamos nos aproximando ou não dos resultados que estabelecemos na estratégia, e um sistema de comunicação que permita manter todo mundo engajado rumo aos objetivos estabelecidos. E pensar isso como um processo. Por isso é um processo estratégico. Executa, controla, avalia e o ciclo se reinicia constantemente. A missão de uma organização define o seu propósito no mundo, define as razões da sua existência. E como conversávamos ao final da aula sobre decisões, espera-se que as organizações no mundo atual definam o seu propósito para muito além da geração de lucro, que elas possam se comprometer com a transformação do mundo em um lugar melhor para todos. A FECAP definiu assim a sua missão: educamos pessoas para transformar as organizações e a sociedade. Nós acreditamos que as pessoas mudam o mundo quando elas mudam primeiro a si mesmas. Então apostamos numa educação que seja inclusiva, que seja transformadora, para que as pessoas, ao voltar para as suas comunidades, ao entrarem nas organizações, consigam impactar, consigam transformar o mundo à sua volta. Isso vai transformar ou dar uma contribuição para mudar o mundo como um todo. O Google definiu assim a sua missão: to organize the world information and make it universally accessible and useful. Organizar a informação mundial e tornar isso universalmente acessível e útil. Ou seja, colocar a informação de forma não privada, com toda a controvérsia que o Google enfrenta hoje, do seu poderio, do seu monopólio criado na internet, da sua capacidade para invadir privacidade. Do ponto de vista específico aqui da sua missão, acredito que ele realizou aquilo que ele se propôs. Se a missão estabelece o propósito de uma organização, a visão estabelece a sua meta de longo prazo. Uma meta desafiadora, em que, para alcançá-la, a empresa terá que se esforçar mais, terá que adicionar novos conhecimentos, novas maneiras de trabalhar, terá que inovar mais, terá que buscar criar uma cultura de maior engajamento, de maior alinhamento com as pessoas, terá que trabalhar de uma maneira diferente, com mais inclusão, terá que buscar se encaixar melhor na sociedade, se relacionar melhor com seus diferentes stakeholders, para que ela seja mais legitimada na sociedade, para que ela possa realizar a sua missão no futuro. Ou seja, ela terá que, de fato, alinhar, fazer o bem com fazer negócios. A FECAP definiu assim a sua visão de futuro. Em 2030, seremos reconhecidos como a escola que mais transforma pessoas e organizações. Veja que é uma conexão bastante direta entre a nossa visão de futuro e a nossa missão organizacional. A Microsoft definiu assim a sua visão de futuro: empowering people through great software anytime, anyplace and on any device. Capacitando ou empoderando pessoas por meio de ótimo software a qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer equipamento. Finalmente, os valores organizacionais, eles vão estabelecer uma espécie de parâmetros, de balizadores, que vão funcionar como uma filosofia para orientar as decisões e o comportamento das pessoas numa dada organização.
eu diria que os valores estabelecidos, treinados e assumidos, introjetados pelas pessoas, eles funcionam de maneira extraordinária para reduzir burocracia nas organizações. Então, os administradores de topo, eles são os principais responsáveis pela definição, pela disseminação e pela aplicação consistente desses valores, de forma que você possa, através deles, criar uma cultura de excelência. O que são valores? São princípios que as pessoas podem se basear para se comportar e para decidir, sobretudo quando há algum tipo de trade-off, algum tipo de conflito. Por exemplo, um valor que seja estabelecido como foco no cliente. Ele está dizendo para as pessoas que, se houver em algum momento uma controvérsia entre um regulamento da empresa e uma percepção do cliente, um conflito entre a visão do cliente e algum regulamento da empresa, decida-se pela visão do cliente. Então, os valores funcionam dessa maneira, deixa claro como é que você decide quando houver algum trade-off ou quando houver algum conflito. Bom, esse foi o primeiro bloco, a primeira audioaula sobre estratégia empresarial. Na próxima audioaula, nós vamos falar sobre análise dos ambientes interno e externo. Então, até daqui a pouquinho.